todo entrevistador tem o seu momento de alegria e glória quando ele tem diante de si pessoas de quem ele gosta. Não só pessoas de quem ele gosta, pessoas que são queridas, mas que têm o que dizer, que são inteligentes, que têm experiência e, mais do que isso, que conhecem profundamente os assuntos sobre os quais vai se discutir. Hoje eu tenho a alegria, porque é o meu programa inicial, Ronaldo Gonlewski Entrevista, de receber o meu querido amigo, meu ex-companheiro de Câmara dos Vereadores. Apesar de, em determinados momentos, termos opiniões diametralmente opostas, mas sempre debatidas com muita democracia e com muito carinho, é uma honra receber aqui entre nós Fernando William. Você tá bom, meu amigo? Como é que você vai? Muito bem, graças a Deus. Um pouquinho de resfriado hoje, mas com prazer de estar aqui com você, que, como você disse, em que pese algumas divergências eventuais políticas que sempre tivemos, o respeito, o carinho, a admiração sempre foi mútuo. Uma das alegrias que eu tive foi de conseguir ter você como meu vizinho. Nós éramos vizinhos de gabinete. E daí, durante 2 anos e meio, quase 3 anos, a gente dividiu um espaço interessante na Câmara e isso nos aproximou bastante. Mas eu trouxe você aqui hoje porque eu quero discutir contigo o que se convencionou chamar de saúde pública no Brasil. Qual é a sua opinião sobre sucateamentos de hospitais, falta de medicamentos, falta de médicos, maus salários para os médicos e por aí afora? O que você tem a me dizer a respeito disso? Bom, eu acho que isso se insere num quadro geral, né, de crise que o país enfrenta, nesse momento agudizada, mas que é uma crise histórica, especialmente na área de saúde. Eu até acredito, eu sou formado há 37 anos como médico, né? E durante no início, há 37 anos atrás, nós não tínhamos nenhuma organização no sistema de saúde. Normalmente, uma pessoa atropelada, infartada ou alguém com uma infecção de garganta ia buscar um grande hospital da rede pública, se não tivesse plano, ou, né, buscar o plano de saúde. Naquela época, nós discutíamos muito a implantação do Sistema Único de Saúde, para que pudéssemos organizar o sistema federal, o sistema estadual, o sistema municipal. Né? O município ficaria com responsabilidade sobre o que nós chamamos de atendimento básico, que na verdade são as ações preventivas, os cuidados primários, né? Principalmente com relação a pré-natal, puericultura, atendimento ao hipertenso, ao diabético, às doenças crônicas. Caso houvesse necessidade, encaminharia esses pacientes para um sistema que nós chamamos secundário, que são os especialistas, né? E em situações de gravidade maior, em que se tivesse expectativa de um tratamento em CTI, cirurgia, etc. e tal, que é o sistema terciário, então isso seria de responsabilidade maior da União, sendo que todo esse sistema seria gerido pelo município. Então eu participei durante muito tempo desse debate e da organização desse sistema. Ele existe, foi transformado em lei na década de 90, mas objetivamente nunca foi colocado em prática, né? Quer dizer, hoje, para que se tenha uma ideia, uma consulta paga pelo sistema de saúde, né? A prefeitura jura em torno de R$2 a R$3, né? Quer dizer, qual é o médico que vai fazer uma consulta, R$2, R$3, né? O que isso acaba provocando é que as prefeituras se recusam a receber os hospitais federais, o Estado se recusa a receber os hospitais federais, quer dizer, a prefeitura se recusa a ser coordenadora do sistema como um todo. Bom, isso vai desorganizando o sistema. Por outro lado, quer dizer, os hospitais foram se transformando caros por um motivo real, não é? A medicina ficou cara, porque, né, todos os equipamentos diagnósticos foram se sofisticando, se tornando cada vez mais caros, os medicamentos foram se tornando cada vez mais caros, ou seja, a saúde foi se tornando mais cara, lamentavelmente, a saúde é um dos focos onde há maior corrupção. Né? Se nós formos buscar, né, dentro desse contexto geral de corrupção do país, lamentavelmente, onde se mais desvia recurso público é o setor de saúde. Então é claro que a soma de tudo isso fez com que a saúde se desorganizasse, ninguém é responsável efetivamente por nada, né? E virou essa bagunça. Né? Bom, aqui na cidade do Rio de Janeiro eu tenho procurado destacar o esforço do prefeito, né, Eduardo Paes. Ele tem desenvolvido, né, bastante o trabalho de criação do que nós chamamos clínicas da família, que é, né,
os locais onde você faz o atendimento básico, onde é feito o pré-natal, onde é feito na puericultura, onde se trata hipertenso, diabético, onde se cuida das pequenas doenças para evitar que esse paciente chegue ao grande hospital, onde tem o agente de saúde que vai de porta em porta identificar eventuais problemas que possam ser tratados e curados antes que cheguem à situação mais grave. Hoje, quando o governo Eduardo Paes teve início, eram 3% em termos de cobertura no atendimento básico. Hoje supera 55%, a meta é chegar a 70%, que é o ideal. Você me assustou, porque nós estamos observando há 2 anos e meio a Operação Lava Jato destrinchar a corrupção em diversos setores no Brasil, corrupção bilionária. Agora você vem aqui e me diz que o sistema de saúde, ou a área da saúde, é a área mais corrupta que existe no país. Cara, onde é que nós vamos parar? Porque isso ainda não apareceu. Você está dando um furo aqui no nosso Ronaldo Gonlevski entrevista. Bom, tem até um programa de televisão, né, que percorre prefeituras demonstrando, né, situações de corrupção e normalmente, né, nessas prefeituras menores, etc. e tal, se identifica hospitais caindo aos pedaços, recursos que foram repassados para se construir hospitais, né, para se dotar esses hospitais de equipamentos adequados e tal, e os hospitais estão lá jogados, acabados, sem funcionar e a população sem atendimento. Ou seja, a saúde não diria que seja maior, porque hoje em dia, do jeito que está a situação, é difícil a gente identificar qual é o setor, né, onde se roubou mais. Mas assim, a saúde, lamentavelmente, é um setor que, né, a gente imaginaria assim, pelo menos a saúde e a educação deveriam ser poupados, mas lamentavelmente não tem sido. Vamos falar de coisa boa. Saneamento básico é coisa boa quando é feito e elimina gastos com a saúde. Por que os governantes que têm a caneta na mão preferem dispensar o saneamento básico e, aproveitando situações que não se consegue compreender, montar obeliscos e coisas dessa natureza? Parece que eu virei um defensor da Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? Não, até que essa prefeitura, na minha avaliação, faz obras que são absolutamente necessárias. Exatamente. Eu defendo muito esse governo. Eu também. Sem nenhum motivo. Sem dúvida nenhuma. Mas acho que esse governo municipal talvez o o melhor. foi no governo anterior, não foi nesse. Não no governo do Eduardo Paes. Eu estou pensando quando eu falei em obelisco, o que eu quero deixar isso claro, eu pensei no obelisco que divide Ipanema do Leblon. Aquilo ali é um absurdo. Aliás, né, então, grande parte dos arquitetos acha que aquilo ali deve sair dali até. Mas, enfim, o Eduardo fez uma coisa muito inteligente, aliás, como tem sido feito em outras áreas, né, que é a parceria público-privada. Então, a Zona Oeste do Rio de Janeiro, até alguns anos atrás, não tinha saneamento básico nenhum. No entanto, a SEDAI cobrava de todos os moradores, né, o esgoto, né, que é o mesmo custo da água, sem dar nenhum serviço em contrapartida. Os governos anteriores, por brigar o município com o Estado com a União, essa confusão, não se conseguia, porque a Prefeitura não tem recursos necessários para investir 1 bilhão no saneamento da Zona Oeste, por exemplo. Então, quer dizer, os recursos teriam que vir da SEDAI, porque a SEDAI recebe para fazer esse serviço e não fazia. Então, o Eduardo negociou durante 2 anos com o Estado, com a SEDAI, etc. e tal, conseguiu que a SEDAI, né, concordasse em liberar os recursos do esgotamento sanitário. Foi agora, uns 2, 3 meses, inaugurado a estação de tratamento que vai cuidar de 34% de todo o esgotamento sanitário de uma parte da Zona Oeste, e com essa parceria público-privada, que a Prefeitura, inclusive, ainda ganhou, porque ao licitar, né, essa obra de saneamento e entregar a uma empresa pública, né, ação para desenvolver a ação e receber o esgoto que é pago pela população, a SEDAI, a Prefeitura ainda recebeu 88 milhões pela licitação. Então, recebeu e o serviço está sendo executado. É por isso que eu acho assim, nós podemos estar abertos a uma série de situações inteligentes, né, e ficar disputando, né, os pequenos e podres poderes, porque isso não leva a nada. Fernando William, eu gosto muito de responder a pergunta que eu vou te fazer agora. Você também vai gostar de responder. O que é que te emociona quando você se lembra do teu período na Câmara dos Vereadores? Foi um período que, apesar de muita divergência, né, enfim, muita crítica, muito debate, né, a Câmara é um ambiente vivo,
né, que se discutia num nível bem mais elevado, etc. e tal. Né, e o que eu tenho percebido, né, é que a Câmara tem se ausentado muito dos grandes problemas da cidade. Né, eu acho que o Poder Legislativo ele tem um papel, em todos os entes federativos, né, claro, ele tem um papel fundamental, né? Ele tem que fiscalizar, né? Você deve se lembrar, eu fiz CPI da linha amarela, CPI do Rio Cidade, CPI de tudo, quer dizer, porque naquela época a gente estava ali fiscalizando, acompanhando, não é porque a gente tinha uma visão crítica em relação ao governo, não, ao contrário, né? Quantas vezes nós votamos juntos em matérias, né, que nós achávamos que era importante para a cidade, quantas vezes nós debatemos, né, porque entendíamos que, né, era ruim, etc. e tal. Então, eu acho que isso se modificou de certa forma, né, justificando uma frase do Dr. Ulisses. O Dr. Ulisses dizia o seguinte: se vocês acham que essa legislatura está ruim, esperem a próxima. Então, o que te emociona é olhar para trás e verificar que se debatia efetivamente os assuntos da cidade dentro da Câmara dos Vereadores. Sem dúvida, assim, eu fico lembrando você, né, de um Maurício Azedo, né, de o Chico Alencar fazia parte, né, não, a turma era muito boa. Leite Passos, o Vilmar Palles, né, enfim, Sami Jorge, o Milani. O nosso Milani, querido, exatamente, presidente como é que nós fizemos as leis do Rio de Janeiro? O plano diretor da cidade. Plano diretor, ele era o presidente da comissão do plano diretor e passou mal naquela época, não aguentava. No final, eu e ele entregamos o nosso mandato, quer dizer, não disputamos a reeleição. Vocês foram casos raros de não dar continuidade ao mandato. E teve um único caso de um vereador que se afastou no meio do mandato, que foi o Celso Macedo. Celso Macedo, irmão do Edir Macedo. Irmão do Edir Macedo. Que andava de helicóptero ou de ultraleve, eu acho que até caiu de um ultraleve desses aí e sobreviveu. Parece que ele foi pregar e tal em Miami, uma coisa assim. Foi pregar em outra freguesia. Tá certo. Mas assim, mesmo essas pessoas, independente de suas posições... Não, aquilo era folclórico e era fantástico, das mais sem dúvida. Diversos espectros da vida política, eram pessoas que, né, se destacavam por saber o que estavam falando e falar em alto nível aquilo que pensavam. Tínhamos até o Bolsonaro lá conosco. Bolsonaro era um dos vereadores da nossa legislatura. Muito bem, eu quero perguntar a você sobre um sentimento que você passou para mim. Portanto, você o tem. Uma das brincadeiras que eu fazia com o teu pessoal de gabinete era com relação às filas de pessoas humildes que você atendia. E outros vereadores também atendiam, como eu também atendia os meus eleitores, e enfim. Eu me lembro que você não deixava uma pessoa sequer sem ser atendida, independente de quantas pessoas você já tivesse atendido naquele momento. O que é que significa para você atender alguém que bate na tua porta? Olha, primeiro, respeito ao próximo, respeito ao ser humano, quer dizer, uma pessoa que vai te procurar, ela não vai à toa, ela está, né, de alguma forma precisando de você, seja por um motivo econômico, seja por um motivo profissional, psicológico, né? Ninguém fica como eu, às vezes saía meia-noite do gabinete, mesmo quando eu fui secretário de Estado, às vezes eu saía 1h do meu gabinete atendendo pessoas. Eu até brincava, dizia o seguinte: olha, se vocês estão com pressa, vão embora. Agora, se não estão com pressa, como eu, vou ficar aqui até a hora que for necessário para atender vocês todos. E assim, como médico também, sempre foi assim. Eu atendia de graça na Maré durante um período da minha vida, né? Eu chegava a sair da Maré 11h da noite, meia-noite, né? Atendendo quantas pessoas me procuravam ali, enfim, né? Até porque era gratuito, você imagina a situação, né, da fila que eu atendia. Enfim, eu acho que uma coisa que nos caracteriza, independente da nossa posição, né, essa percepção que a gente tem de que, enfim, nós não somos necessariamente o que gostaríamos de ser, nós somos o que a vida faz da gente. Ninguém tem tão pouco que não tem algo a dar, nem tanto que não tem algo a receber. É preciso respeitar o ser humano, né, ter carinho com o ser humano. Eu até costumo dizer uma coisa muito interessante. Eu sou médico, faço cardiologia, e meu consultório vive sempre cheio, graças a Deus. E uma coisa interessante é o seguinte: eu sempre às vezes fico pensando assim, poxa, mas tem caras que fizeram cursos em lugares tão mais do que eu, e como é que o meu vive cheio? Às vezes o cara não fica tão cheio. Mas eu acho que é isso, é o carinho que as pessoas sentem pelo tratamento que você faz.
né? Quer dizer, o respeito. Às vezes é um camarada que por outro foi considerado um chato, né? Não, mas o cara algum motivo fez com que ele sentisse a dor, ou enfim, o que ele está sentindo, você tem que ter compreensão para saber lidar com isso. Ô Fernando, como é que você enxerga hoje a falta de liderança no Brasil? Você acredita que isso tem a ver, como muitos dizem, com o período de ditadura, ou você acha que isso tem a ver com a falta de educação eterna do brasileiro? Eu acho que é um conjunto de fatores, dois dos quais você fez referência, né? Se nós, por exemplo, verificarmos o período antes do regime militar, a gente observa o seguinte: a política tinha os seus problemas, né? Vamos dizer que eram santos que viraram demônios depois da ditadura, mas assim, os escândalos não eram no nível que nós assistimos hoje, né? O nível do parlamento, por exemplo, né, não era o nível que nós assistimos aí nessa votação do impeachment, por exemplo, independente de ser contra ou a favor. Então, assim, eu acho que esse período, né, autoritário fez com que houvesse um esvaziamento das lideranças, né? Agora, é evidente que uma das coisas que acontece no Brasil é que o que o Darcy Ribeiro chamava uma das maiores violências que se pratica contra as nossas crianças, né, escolas de 2, 3 turnos, onde elas mal e porcamente, né, aprendem a ler e escrever, faz com que quer dizer, a percepção da história, o conhecimento da história, o conhecimento do seu passado, a busca da sua identidade, né? Quer dizer, da onde eu vim, por onde eu passei, né? O que foi a escravidão no Brasil, por exemplo, né? Como é que, por que eu preciso mudar, né? Para, quer dizer, ter uma identidade e a partir dessa identidade exercer a cidadania com plenitude. Então a escola, né, ela não tem tido essa capacidade exatamente por ser uma escola precária. Então, sem dúvida, a educação é um problema importante. E tem também, é claro, as nossas origens, né, íbero, né, lusitanas, que faz com que a gente tenha uma visão patriarcal, né, uma visão patrimonialista, uma visão, né, que é uma visão de sempre buscar um salvador da pátria para resolver os nossos problemas, e não, quer dizer, cumprir cada um com o seu papel, né, como cidadão, para que as coisas sejam diferentes. Ô Fernando, existe um assunto na sociedade brasileira absolutamente não resolvido e que se tenta encontrar uma série de paliativos que, no final das contas, agrava o problema, que é a questão dos negros, filhos, netos, bisnetos de ex-escravos e que foram jogados na sociedade, jogados na rua, sem moradia, sem educação, sem estudo e sem condições de sobreviverem. Eu pergunto a você, como é que você imagina que se deva resolver a questão que perpassa esse grupo majoritário da sociedade brasileira e que, quando não tem solução para os seus problemas, cria uma série de outros problemas que nós conhecemos? Bom, eu acho até que nós deveríamos seguir uma orientação que, por exemplo, os americanos seguiram num determinado momento, né? Havia um conflito, como nós sabemos, na década de 60, muito intenso entre negros e brancos, com a formação de grupos radicais brancos, né? Ku Klux Klan, né? E os negros, Panteras Negras, etc. e tal, né? E uma figura como o pastor Martin Luther King passou a defender que não era com a violência, não era com, né? que os negros deveriam ser integrados à sociedade americana. E por incrível que pareça, Lyndon Johnson, que substituiu o Kennedy, iniciou um processo de integração dos negros à sociedade americana. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, você vê artistas negros disputando o Oscar, você vê os negros, por exemplo, na Suprema Corte, você vê os negros em todos os lugares, você vê o negro como branco, normalmente. Você vê o negro na presidência da República. Até porque, quer dizer, o negro tem que ser o branco, porque ele é um ser humano como outro qualquer. Não tem diferença. Nenhuma diferença. A diferença é individual. Exatamente. Então, assim, essa busca de integrar o negro, né, na sociedade como um ser normal como outro qualquer, esse esforço, que vai, na minha opinião, daqui a alguns anos, né, resolver essa questão. Até porque, Ronaldo, poucos negros conhecem o seu passado de escravidão, poucos negros sabem o que significou a escravidão no Brasil, que, aliás, foi o último país do mundo a libertar oficialmente a escravidão. Estamos encerrando o primeiro bloco de Ronaldo Gonlewski Entrevista, que é o nosso primeiro programa dessa série, hoje com um grande amigo, Fernando William,
com quem eu tive a honra de dividir não só o gabinete, mas também 4 anos maravilhosos de vereança na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. De onde surgiu o termo favela? O primeiro local denominado favela no Rio de Janeiro foi o Morro da Providência, e ele não foi habitado por descendentes dos escravizados. Ele foi habitado por soldados que voltaram da Guerra de Canudos, ocorrida em 1896 e 1897, no interior da Bahia. Foi uma guerra cruel entre separatistas de origem religiosa, liderados pelo Antônio Conselheiro, e o Exército da República. Estima-se que mais de 12 mil soldados combateram 25 mil separatistas. Desses 25 mil, 20 mil morreram ou foram feridos. Entre os soldados, mais de 4 mil foram mortos. Um dos principais locais de Canudos se chama Morro da Favela, onde havia árvores chamadas favela que eram que nem uma ortiga, elas irritavam a pele dos soldados. Voltando de Canudos e sem ter para onde ir, sem ter apoio nenhum do Estado, os soldados que trouxeram esposas entre os sobreviventes de Antônio Conselheiro acabaram se fixando no Morro da Providência e adotando um nome que lhes era muito familiar, Morro da Favela. Estamos de volta com Fernando William, médico, passou pelo Legislativo, pelo Executivo, conhece tudo da cidade do Rio de Janeiro e é um prazer para nós ouvi-lo, conversar com ele, perguntar e fazê-lo responder. Fernando, o que é que significa para você a política? Você acredita que na política os conflitos se resolvem efetivamente? É através dessa arte que no final das contas é quase que uma arte de espadachins, se resolve as grandes questões da sociedade? Bom, a gente tem que começar com a definição, né, de Aristóteles. Todo ser humano é um ser político. Política a gente faz na casa da gente, na nossa família. Política a gente faz em todos os momentos. Política é a arte de administrar os conflitos que giram em torno de cada um de nós. É evidente que assim, nós não podemos viver numa cidade sem governo, num estado sem governo, num país sem governo. Né? E aí nós podemos escolher entre duas alternativas. Uma alternativa autoritária, onde a gente não tem oportunidade de escolher, né, e se submeter à vontade de quem está governando. E às vezes essa experiência histórica tem demonstrado que começam bem, mas terminam mal, porque a falta de liberdade faz com que o homem, né, nas suas envolvido pelo poder e etc. e tal, cometa erros que não são expostos à sociedade. E tem a democracia, que, como disse o Churchill, não era um bom regime, mas era o menos pior que tinha se encontrado até então. Então, assim, a política, né, como dizia Arnaud Toynbee, por exemplo, um historiador inglês, quer dizer, ele dizia o seguinte: a tragédia dos que não gostam de política é que serão governados obrigatoriamente por aqueles que gostam. Então a gente tem que parar com essa história de dizer eu não gosto de política, a política é uma coisa horrorosa, nojenta. Né? Bom, primeiro, nenhum político chega ao poder sem ser através do voto. Né? Ele chega ao poder porque alguém escolheu esses políticos. Normalmente o cidadão, seja ele de classe média, seja ele de classe alta, e muito comumente os cidadãos de classe mais baixa, escolhem por critérios absolutamente secundários, não é? Enfim, é o cara que deu um churrasco, o cara que deu peixe, o cara que é bonito, o cara que é um jogador de futebol importante, é isso, é aquilo, entendeu? Quando, na verdade, você tem que escolher, né, o seu representante buscando saber se ele é uma pessoa que tem condições, né, como você procura, por exemplo, um pediatra para o seu filho. Você vai procurar qualquer pediatra para cuidar do seu filho, né? Vai procurar qualquer médico para cuidar da sua saúde. Você tem que procurar alguém que você entenda que tenha condições. Tal. Eu não estou tentando dizer com isso assim, um trabalhador, um operário não tenha condições, não. Eu me lembro que no passado existia um marceneiro chamado José Messena, que era um marceneiro e era considerado um dos melhores deputados da Assembleia aqui do Rio de Janeiro. Né? Porque eu acho que tudo que você resolve fazer na vida, se você se dedicar àquilo, você faz bem, independente, né, do nível de escolaridade até que eventualmente você tenha. Então, assim, a gente tem que ter o entendimento que a política, né, é através da política que nós vamos resolver os nossos grandes problemas. Maré. Um belo dia, eu soube que você tinha uma atuação muito interessante, principalmente na área médica, na Maré, na comunidade ou na favela da Maré ou no complexo de favelas da Maré.
E foi num momento em que eu disputei uma eleição para deputado estadual e eu precisava entrar lá por uma questão até interna da minha comunidade. Era uma disputa que havia entre o Gerson Berger, que Deus o tenha, que já faleceu, faleceu como meu amigo, mas que na época, no então, era meu adversário, e você me abriu o espaço que você tinha na Maré para que eu pudesse fazer a minha campanha eleitoral naquela época lá. Isso foi em 1998, e eu sou muito grato a você por isso, quero deixar essa questão clara aqui. Como é que você chegou lá, Fernando William? Como é que você apareceu na Maré de repente? Essa é uma história muito interessante, Guilherme, que assim, eu nasci na subida do Morro do Alemão. Vivi ali até 6 anos de idade, mas sempre morei naquela periferia. Então me dá um minutinho só. O Morro do Alemão tem várias bocas, não é de fumo, não. Bocas de entrada. Uma delas é Joaquim de Queiroz, a outra é a Grota e assim por diante. Você nasceu perto da Coca-Cola? Travessa Laurinda, que é uma rua que fica ao lado do Clube Paranhos. Está certo. Enfim, então a minha vida sempre foi uma vida muito humilde. Meu pai era garçom, minha mãe dona de casa, e a gente viveu uma fase muito difícil. Eu me lembro que minha mãe, quando perguntava, Fernando, você quer ser o quê quando crescer? Eu dizia, quero ser médico. E minha mãe dizia, mas como você vai ser médico se as condições da gente não permitem que você seja médico? Para ser médico, normalmente, você tem que fazer um curso pré-vestibular, você tem que estudar em boas escolas, etc. e tal, e a gente não tem condições para isso. A tua mãe te dizia isso? Minha mãe dizia isso. Quer dizer, na verdade, ela tentava me botar dentro de uma realidade. Não, mas isso também serve como incentivo. Isso é uma forma inteligente de espetar o sujeito para ele andar para frente. Exatamente. Eu dizia assim, não, passava aquilo, ela voltava a perguntar, você quer ser o quê? Eu dizia, quero ser médico. Mas você insiste nesse negócio? Bom, foi que até um dia eu tinha que trabalhar, estudar, o que era um problema para você estudar de forma adequada. Principalmente medicina, que você tem... Não, mas antes disso mesmo. Sim. Né? Então eu tinha que trabalhar, estudar, o que me dificultava, enfim, ser um bom aluno. Até que um dia eu tive a oportunidade, essa oportunidade me foi dada até por aquele cidadão chamado Enéas, que foi candidato, né? Meu nome é Enéas. Ele era dono de um cursinho chamado Gradiente, e eu conversando com ele, ele disse, meu filho, gostei de você, achei você uma pessoa humilde e tal, merecedor de uma oportunidade, agora eu vou te dar 1 ano, dá para você estudar, fazer o pré-vestibular. Se você passar bem, se não passar, até logo, tchau. E você não precisa pagar esse ano. Bom, eu passei 1 ano, né, estudando, mas estudando de uma forma que nem eu consigo entender como é que eu estudava tanto. Né? Porque eu tinha que trabalhar ainda. Então eu pegava às 7 no cursinho, saía ao meio-dia, comia uma comida horrorosa de R$1, né, desses bandejões da vida, ia para o banco onde eu trabalhava, que era a província do Rio Grande do Sul na época, já acabou. Trabalhava até às 6, depois pegava o ônibus, ia para casa, estudava de 7 às 2, 3 da manhã para acordar às 6 no dia seguinte. Dormi em média, passei 1 ano dormindo em média 4 horas por dia. Bom, quando terminou chegou o vestibular, eu fui um dos primeiros colocados no vestibular. Né? Eu me lembro que quando contei isso para minha mãe, ela chorou muito, foi talvez um dos dias mais emocionantes da minha vida e da vida da minha família. Bom, quando eu entrei para a faculdade, aí eu tinha que estudar o dia inteiro, porque a faculdade de medicina é o dia inteiro, então eu tinha que continuar trabalhando. Então fui procurar, encontrei um colégio lá em Irajá, né, que me dava a oportunidade de dar aula de física. Eu tinha sido um excelente, passado com boas notas em física, então comecei a dar aula de física, passei para biologia, depois química, depois um aluno que era do Serviço Reembolsável da Marinha, que gostou das minhas aulas de física, me chamou para ser professor de matemática, fui dar aula de matemática. No final eu estava com dinheiro que eu nem sabia de onde tinha tanto dinheiro, como gastar aquele dinheiro. Mas enfim, mas uma coisa que sempre ficou marcada era o seguinte, na minha cabeça eu imaginava o seguinte, o fundão dá de frente para a maré. Na época era maré mesmo, era palafita, as pessoas moravam em cima de palafitas e havia casos de crianças que caíam. E aquele cheiro fantástico. De lama, de fezes e tal. As crianças caíam dentro daquilo. Enfim, vala a céu aberto. Vala porcos, a céu aberto. Galinhas. Isso. Animais e crianças misturadas. Isso. Misturados. Aliás, existiam 2 senhoras que puxavam a água para suas casas com bomba e vendiam a água. Até um dia eu estava numa reunião e eu fiz uma crítica a uma dessas mulheres, ela levantou o dedo e falou assim, era uma delas. Enfim. Capitalismo na favela. Capitalismo na favela. Capitalismo selvagem. Selvagem na favela. Mas enfim, então eu decidi trabalhar naquela comunidade gratuitamente, né? Chamei alguns colegas e tal. No início nós fomos trabalhar na sede da Fundação Leão 13, mas logo no início eu comecei a perceber, e isso já era uma coisa que eu tinha na minha consciência,
de que não bastava você atender uma criança com diarreia e ela sair pisada naquela lama, naquele lugar horroroso e tal. Então nós começamos a fazer reuniões para debater saneamento básico, pavimentação, etc. e tal. Claro que a dona a responsável pela Fundação Leão 13, quando viu que eu era mais do que um médico, né, um meio subversivo naquela época, né, um cara que mobilizava a comunidade para defender seus interesses, ela resolveu me expulsar lá da Fundação Leão 13. Mas tinha uma senhora na comunidade, chamada Dona Maria Amélia, que falou, não, senhor, se não tiver lugar na fundação, você vem trabalhar na minha casa, que era uma casa de alvenaria muito simples e tal. E nós fomos trabalhar na casa da Dona Maria Amélia, que depois virou o primeiro centro de saúde da comunidade, chamado Maria Amélia. Bom, e dali eu fui trabalhar em outras comunidades pobres, enfim, Vigário Geral. Até um caso interessante, porque eu fui trabalhar como médico numa comunidade e ali não havia aonde atender. Eu literalmente atendia na casa de uma pessoa, etc. e tal. E aí combinamos com a comunidade, que a comunidade se envolveu naquela necessidade, de fazermos um posto de saúde. Arranjou-se um terreno e nós fizemos então mocotó, rabada, cada um pagava um pouco e tal, tínhamos recurso da igreja, a igreja ajudou, né, cada um entrou com um pouco de dinheiro e nós construímos uma unidadezinha de saúde, né, sem participação do Estado, sem um tostão de governo nenhum, né, e ali eu passei a atender. Tanto que há poucos anos atrás o prefeito Eduardo Paes transformou aquela unidade numa unidade de atendimento primário, aí já com uma construção bem mais sofisticada. Mas esse é um orgulho enorme, que eu talvez tenha sido um dos poucos médicos desse país que construiu a sua unidade de saúde, né, ali junto com a comunidade. Né, a gente passava domingo, por exemplo, construindo um posto de saúde. Né, quer dizer, você não é só médico, você é também o cara que botou a mão na massa e foi construir a coisa. Enfim, então... isso deu, o resultado disso, inclusive, foi que eu fui convidado a ser coordenador de política social da Pastoral de Saúde do Rio de Janeiro. Isso deu uma amplitude, né, importante ao trabalho, enfim, fazia cardiologia e tal, passei a ser um cara super conhecido na região. Virei diretor do posto de saúde da Penha, depois diretor do posto de saúde de São Cristóvão, fui diretor de epidemiologia da Prefeitura do Rio de Janeiro, e aí a vida foi seguindo. Como é que você vê a participação dos religiosos na política brasileira? Ou seja, é bom que o grupo cristão, dividido entre católicos e protestantes ou evangélicos, tenha candidatos majoritários disputando eleições com esse viés? Ou será que o viés não é esse? Eles apenas são políticos que têm uma religião, como eu sou judeu, você é católico, ela é ubandista, o outro seja lá o que for. Bom, assim, a história da humanidade, né, demonstra que o papel de uma religião intervindo no Estado é muito negativo. Essa confusão do Estado com a religião, e nós estamos vendo isso, por exemplo, no mundo árabe, enfim, em outras partes do mundo, em que se mistura religião com política e o resultado é uma tragédia absoluta. Então, claro que cada um tem e deve ter o direito assegurado a fazer a sua opção religiosa, seja ela qual seja. E no Brasil é constitucional. E no Brasil faz parte do artigo 5º da Constituição e tal. Enfim, então, assim, eu defendo o direito. Agora, o que eu tenho observado, lamentavelmente, é que determinadas igrejas, né, elas elegem o seu representante, que é o representante da igreja, do pensamento da igreja. Né? Isso é uma coisa que tem crescido muito no Brasil ultimamente. Você tem a bancada evangélica, isso para mim é uma coisa estranha, esquisita, a não ser que houvesse uma política anti-evangélicos no Brasil, o que não me parece acontecer, ou com uma bancada católica, ou uma bancada, enfim, de espíritas, ou seja lá o que for. Né? Eu acho que as bancadas têm que ser bancadas organizadas por ideias, por propostas, não por crenças religiosas ou de qualquer outra natureza. Infelizmente, nós estamos vendo o avanço desse tipo de pensamento. Quer dizer, somos um país dito laico, constitucionalmente laico, mas que tem um certo viés que aparentemente pode desembocar num envolvimento da nação, do Estado principalmente, com uma ou outra religião, o que, no final das contas, para a grande esmagadora maioria do povo brasileiro, não vai ser muito satisfatório. Como eu disse, quer dizer, a história já demonstrou que essa confusão entre religião e Estado, religião e ação política e tal, né, traz resultados que não são
Nada bom. É bom que a gente comece a pensar nisso. Eu acho que o próprio Congresso, as casas legislativas precisam adotar medidas que se oponham. Que história é essa de se formar um grupo, a bancada evangélica, ou a bancada isso, a bancada católica? Nada contra, muito pelo contrário, qualquer denominação religiosa. Mas sou contra que esse caminho, no sentido que estamos caminhando, que é um caminho extremamente perigoso, que certamente trará consequências negativas e ruins para o Brasil. Fernando, nós estamos vendo grupos sendo jogados contra grupos no Brasil, formações de classes e essas classes sendo jogadas umas contra as outras. Você acredita em estímulo à violência através das ideias que pode trazer efetivamente um momento drástico para a sociedade brasileira? Gonçalves, você toca num ponto que eu acho assim, muito interessante de nós tratarmos dele nesse momento. Toda crise, não é apenas a crise brasileira, ela tem como tendência radicalizar a sociedade, radicalizar em grupos. Se a gente observar a história, eu me recorro sempre à história, Hitler, por exemplo, nasceu de uma crise da Alemanha, que tinha que pagar $1 bilhão aos países que haviam vencido a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e surgiu ali um cara com um discurso radical, etc. e tal, e a gente viu a tragédia que ele produziu para a humanidade. Isso ocorreu certamente também na União Soviética, onde havia uma crise enorme, que afetava grande parcela da população. Os czares viviam bonanças e o povo vivia numa situação de enorme dificuldade, e surgiram propostas que acabou matando milhões de pessoas. Então assim, eu tenho uma preocupação, eu sou um fervoroso defensor da paz, eu sou um adepto de que as soluções sejam feitas sempre através do diálogo, da compreensão. Você mesmo, quando iniciou o programa, disse que tem um pensamento que é divergente do meu, e nós sempre fomos amigos, carinhosos amigos durante a vida. Então, uma das coisas que eu defendo hoje é o seguinte: eu acho que é importante que você tenha milhões de pessoas nas ruas vestidas de verde e amarelo, se colocando contra a corrupção, a favor de uma administração adequada para o país, defendendo a educação, defendendo a saúde. Eu sou a favor que você tenha milhões de pessoas de vermelho nas ruas, combatendo a corrupção, defendendo uma administração adequada, enxuta, etc. e tal, cada uma com visões, talvez, não gosto muito desse discurso de direita e esquerda, mas um mais à esquerda, outro mais à direita. Mas o perigo disso é que essa radicalização chega a um ponto que não haja mais capacidade de dialogar, de somar o que há de positivo de um lado, o que há de positivo do outro. E a gente chega a um conflito que seria trágico para todo o país, especialmente para um país como o Brasil. Estamos encerrando o segundo bloco de Ronaldo Gonlewski, entrevista com Fernando William, ele que sabe tudo sobre a sociedade brasileira e sabe tudo sobre o Rio de Janeiro. Não saia daí, porque agora nós vamos destrinchar com ele, no terceiro bloco, o que é que está acontecendo no Brasil. Ele, como cardiologista, como médico, ele vai nos dizer quem é que está doente, por que é que há tanta corrupção, por que é que tanta gente está indo presa e por que é que nós estamos nesse conflito e, mais do que isso, envolvidos numa crise que tem gente que diz que vai demorar 10 anos para se resolver e hoje nós temos quase 12 milhões de desempregados. Não saia daí, já já voltamos com Fernando William. O Rio de Janeiro possuiu várias praças de touros. A tourada como esporte era praticada desde o século XVIII no Rio. A arena principal, com capacidade para mais de 5 mil pessoas, ficava no Campo de Santana e foi demolida em 1889, com mais de 70 anos de atividade. A partir daí, duas praças se tornaram mais ativas, eram chamadas de redondel. Uma era de Laranjeiras, que ficava à Rua Marquês de Abrantes, número 4. A outra era no final da Rua Visconde de Itaúna, na Cidade Nova, no Campo de Marte, próximo ao Largo do Matadouro, hoje Praça da Bandeira. Em Niterói, uma terceira ficava na Praça da Inconfidência e era frequentada por embaixadores. Em 1885, um camarote para 5 pessoas no Campo de Santana custava R$20 mil, uma arquibancada na sombra R$3 mil e uma geral sol R$2 mil. As touradas eram conhecidas como tauromaquia, eram o esporte da cidade antes da chegada do remo, do ciclismo e depois do futebol.
Era nos touros e toureiros que se apostava. A carne dos bichos mortos era doada a orfanatos e outras associações beneficentes. Mas não havia só toureiros e bandarilheiros brasileiros, portugueses e espanhóis. Os shows completos nas arenas incluíam números humorísticos, apresentação de cantoras e cantoras e até mesmo o lançamento de balões de ar quente. Em 1908, o prefeito Souza Aguiar proíbe as touradas por decreto, mas elas prosseguem em Niterói. Estamos de volta com Fernando William e vamos conversar agora, Fernando, sobre a crise que se abateu sobre o Brasil. Esse nome, crise, e essa avalanche sobre a sociedade brasileira, era alguma coisa que você pessoalmente esperava? Não, eu acho que assim, no nível em que a crise chegou, eu acho que ninguém esperava. O Milor dizia que no Brasil o poço não tem fundo. Se tivesse fundo, talvez devêssemos estar dizendo que chegamos ao fundo do poço. Mas o que eu penso em relação a essa questão é que nós perdemos já há algum tempo, né, a capacidade de dialogar, né, a capacidade de estabelecer mediações. Por exemplo, políticos como Ulisses Guimarães, como Tancredo Neves, políticos, vamos considerar alguns no espectro da direita, como Petrônio Portela, Antônio Vilela, enfim. Esses políticos foram, né, deixando de existir e as bancadas, enfim, as gestões passaram a ser feitas no legislativo e em outros âmbitos por políticos com um objetivo preciso, né, do poder, o poder pelo poder, etc. Ideologizando excessivamente, no meu entendimento, as políticas, as ações do governo. Por exemplo, eu acredito a crise que nós estamos ao fato de, num determinado momento, o governo petista não ter percebido que o mundo iniciava uma crise importante, uma crise grave, e que era necessário, né, pisar no freio, conter as despesas públicas, evitar os gastos excessivos, combater de forma firme a corrupção, que é um ralo absurdo, né, de recursos públicos, mas o governo resolveu dar continuidade, né, a ações que já vinha desenvolvendo e até criou um plano de aceleração do crescimento para mais gastos, etc. E tal. O resultado é que, né, foi parar no vermelho, foi parar no cartão de crédito, foi parar numa crise econômica brutal. Como consequência dessa crise econômica, né, uma crise política, que uma vez identificado, né, pelo Poder Judiciário, que a crise econômica e política tinha muito a ver, né, com o comportamento, né, do político de um modo geral, como é que o político chega ao poder, né, como é que ele pratica o poder, né, como é que se dão essas correntes de recursos, como é que ele paga a campanha, como é que ele paga a campanha, etc. E tal, como é que o cara começa, né, com um Fusca e termina com um avião a jato, etc. E tal, né, e a justiça começou a agir de forma bastante firme, aliás, como já deveria estar agindo há muito tempo, né, enquanto instituição. E o resultado é o seguinte, quer dizer, nós temos a cada dia, né, um preso, a cada dia um político que você julgava uma figura importante para o país sendo denunciada ou sendo condenada. Quer dizer, a gente perdeu na confiança na grande maioria dos líderes que esse país tinha, que podia de alguma forma nos dar uma alternativa, e ver a sociedade se polarizando de forma extremamente perigosa. Então, muito francamente, eu acho, né, assim, é o momento de nós tentarmos encontrar o caminho da unidade. E temos juízo. Juízo é a base de tudo, né? Bom senso e juízo é a base de tudo. E tentarmos encontrar um caminho que, sem barrar o papel das instituições democráticas, o poder judiciário, as ações firmes que têm sido tomadas, encontrarmos uma alternativa que seja uma alternativa que vai ouvir um lado, que vai ouvir o outro, vamos botar a bola no chão, literalmente, e vamos tentar, a partir de agora, reconstruir um projeto de nação. Né?
O fato positivo é que a gente tem milhões de pessoas nas ruas, ainda meio que sem saber direito o que propor, mas propondo algumas coisas essenciais, que é o fim da corrupção, uma administração decente, políticos que não estejam envolvidos em atos de corrupção. Então, assim, quer dizer, há uma pressão da sociedade. O cuidado é que a gente não caia em radicalismos, né? Eu quero até dizer o seguinte, quer dizer, me preocupa, né, que a gente veja determinadas figuras, né, muito conservadoras se destacando com propostas, né, que ferem direitos humanos, que ferem garantia de direitos conquistados ao longo de muito tempo, etc. Isso de um lado. E do outro lado, né, no aspecto mais à esquerda, né, o discurso fácil sobre o que não fazer. Por exemplo, se chega um professor e pede 5 salários mínimos, então eu sou a favor. Se o médico pede 10 salários, eu sou a favor. Ele é a favor de tudo. E aí, se eventualmente um chega ao poder, nós estamos retrocedendo anos em termos de garantia de direitos. Se outro chega ao poder, nós estamos caminhando para uma crise ainda mais grave, que é um Estado gasta muito mais do que pode arrecadar, e aí aprofundando essa crise econômica que nós estamos vendo aí. Então, é preciso, está muito difícil, não está simples, mas encontrar lideranças que sejam lideranças sérias, corretas, com bom senso, equilíbrio, respeitabilidade social, para aproximar quem pode ser aproximado, rechaçar os radicalismos e construir um novo caminho. Nós estamos às vésperas da defesa, que eu não sei se será feita pela própria ou por seu advogado, da presidente afastada Dilma Rousseff na comissão que decide os destinos dela no Senado Federal. Você entende que ela deveria ser efetivamente afastada ou que não? Qual é a sua opinião? Assim, muito francamente, eu penso o seguinte, quer dizer, a situação do Brasil chegou a um ponto que, se for afastar quem está de alguma forma envolvido em irregularidade, nós vamos ficar sem ter quem governar o país nesse momento. Na verdade, o afastamento da Dilma se deu muito mais por motivos de ordem econômica. Quer dizer, a Dilma se colocou numa situação, no meu entendimento, que não conseguia mais resolver os problemas econômicos do país. Nós nos lembramos, por exemplo, que ela colocou como seu primeiro ministro da Fazenda o Joaquim Levy, considerado mão de tesoura, que é um cortador de gastos públicos, um liberal, da escola de Michigan, etc. E ele não conseguiu, porque não tinha um ambiente político favorável, levar adiante uma política de corte de gastos públicos para ajustar o déficit orçamentário. Deixa eu te dar um corte aqui e eu vou te perguntar se esse episódio que você acaba de citar não se deve à incapacidade de fazer política que essa cidadã apresentou ao longo desse tempo todo, apesar de ter sido reeleita. Quando eu verifiquei que ela seria julgada por quem ela tinha, de certa maneira, virado as costas, e de uma certa forma também com uma certa arrogância, com um certo rei na barriga, com uma forma até agressiva de se colocar diante de forças políticas nacionais, eu verifiquei que ela não tinha saída. Eu entendo que a responsabilidade é dela, estou colocando a minha opinião, e queria ouvir a sua. Independente se é bom ou se é ruim dela ter saído, ou vai ficar, ou vai sair, você não acha que ela é a responsável pela crise que ela vive? Ela perdeu uma grande oportunidade histórica, quando percebeu que a crise era uma crise insustentável, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, ela própria tomar a iniciativa de convocar novas eleições, essa é a minha opinião, convocar novas eleições para todos os níveis, inclusive eventualmente até se afastar da candidatura, colocar novos candidatos e tal. Acabou chegando a um ponto que foi esse que nós assistimos aí, que é a decisão de impedi-lo. Agora, por outro lado, assume um vice que compõe o governo da mesma forma que ela compôs. Com um pouco menos de um mês, já vários ministros foram denunciados, 3 já foram colocados para fora, o próprio presidente envolvido em determinadas situações. Então, quer dizer, nós percebemos que começa a se resvalar para uma nova situação de crise. Então, se tivesse de fazer uma proposta, se eu pudesse conversar com o Temer nesse momento, eu diria assim, vamos abrir mão da arrogância, da vontade do poder, etc. e tal.
Vamos propor a convocação de uma nova eleição, com novas figuras, etc. e tal, com propostas novas, compromissos novos, dando uma limpeza geral, todo mundo que estivesse envolvido nessas irregularidades ficasse de fora, etc. e tal, e isso seria, na minha opinião, o adequado. Porque, se a gente perceber, por exemplo, para compor um governo e ter maioria no Congresso, o Temer, por exemplo, uma das primeiras medidas que ele permitiu que fosse votada e ele sancionou, foi aumento de gasto de quase 50 bilhões para aumentar o judiciário, aumentar não sei o quê. Isso já é um déficit orçamentário brutal. Como é que você, para compor uma maioria, vai votar, né, uma despesa desse tamanho? Então, a gente tem que entender que todo mundo vai sofrer consequências para a solução da confusão que o país chegou. E é preciso que tenha alguém com autoridade moral, né, para levar essas propostas de sacrificar um pouco mais ainda a sociedade para resolver os problemas dessa mesma sociedade. Fernando William, nós assumimos cadeiras na Câmara dos Vereadores após um dos prefeitos da cidade, o anterior à nossa legislatura, ter declarado a cidade falida. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro se apresenta em condições de calamidade pública oriunda de um decreto do governador. O que é que você teria a dizer sobre a crise do Rio, que é diferente da crise nacional, tem seus componentes específicos, e como é que você vê o futuro dessa cidade, desse Estado? Bom, a situação do Estado é absolutamente lamentável, né? Chegou realmente a uma situação que se gasta 110% do que arrecada com folha de pagamento, ou seja, né, não consegue pagar sequer a folha de pagamento dos servidores aposentados. É claro que isso é fruto de uma série de erros que foram sendo cometidos ao longo de muitos anos, inclusive a dependência brutal ao petróleo, sem perceber que num determinado momento, né, como em qualquer economia capitalista, como em qualquer economia de mercado, pode haver uma crise que vai reduzir o preço do petróleo e submeter o Estado à crise que nós estamos vivendo. Eu acho que o Estado tem que ter a coragem de fazer o que nós fizemos como vereador. Você se lembra que nós, como vereadores, votamos contra a Lei 1016, que dava aumentos substanciais, né, aos servidores públicos quando houvesse aumento da inflação. Nós tivemos coragem, por exemplo, de votar um conjunto de medidas que aumentassem, né, as receitas do Estado, um conjunto de medidas que reduzissem despesas do Estado. Né, enfim, solução há, mas é preciso que haja coragem, disposição, né, disposição para o enfrentamento, né, correto do que deve ser feito. Então, eu não tenho visto, sinceramente, disposição para isso. Né? As pessoas estão patinando em busca de soluções, sem coragem de tomar decisões firmes. Isso em relação ao Estado. Em relação à Prefeitura, eu acho, sinceramente, que as coisas têm caminhado num bom sentido. Né? Eu acho que o dever de casa tem sido feito aqui no Rio de Janeiro. Há dificuldades, quer dizer, paga-se o preço da crise nacional, paga-se o preço da crise estadual, mas a cidade tem sido trabalhada de uma forma que eu acho que tem que ser trabalhada. Se o Estado tivesse trabalhado assim, se a União tivesse trabalhado assim, com parceria público-privada, crescendo no momento que acha que deve crescer, diminuindo no momento que precisa, né, ajustar seus gastos, etc. e tal, com certeza não estaríamos nessa situação de crise. Como é que você vê o futuro da cidade do Rio de Janeiro, onde você nasceu, onde você vive, onde você criou a sua família, onde você tem seus amigos e onde você trata dos seus pacientes? Bom, eu sou um otimista inveterado desses, né, Então, eu acredito que nós vamos levar aí alguns anos mais para resolver o problema do país, que afeta a cidade, né, óbvio, o desemprego cresce, etc. e tal. Nós vamos ter que tomar algumas medidas importantes para resolver a crise do Estado, é possível ser resolvida, que também afeta muito intensamente o município. É preciso resolver ainda muitos problemas no município, que de certa forma se espelham, né, na situação estadual e federal. Mas eu penso que assim, nós estamos num caminho, né, que se não perdemos o rumo na área de saúde, não perdemos o rumo, por exemplo, as escolas de tempo integral que têm sido construídas, em números significativos, as creches que têm sido construídas em números significativos, a inclusão social que tem sido feita a partir da construção, né, de unidades de tempo integral, enfim. Eu acho que o futuro da cidade é um futuro que nos dá esperança. Claro que uma coisa que eu quero dizer até com muita franqueza aqui é o seguinte: nós chegamos a uma situação com relação à segurança pública no Rio de Janeiro
que é preciso tomar medidas muito firmes. Acabou essa história de contemplações e discursos de colocar panos quentes em determinadas situações. Nós temos assistido situações gravíssimas, locais que você não passa depois de determinado horário noturno porque literalmente foram tomados por bandidos, enfim, pessoas ligadas aí ao mal. Então o Estado tem que retomar essas áreas e, se necessário, utilizando, e eu tenho certeza que terá que utilizar em determinado momento, Polícia Federal, Guarda Nacional, o próprio Exército em determinadas situações. Certamente eu não faria esse discurso há 30 anos, mas hoje tenho certeza que ele precisa ser colocado em prática. Fernando, nós estamos chegando, infelizmente, ao final da nossa conversa, que poderia durar dias, como já durou em outras oportunidades. Eu quero te oferecer as câmeras e os microfones da nossa entrevista e do nosso programa, para que você possa fazer suas considerações finais e se despedir dos nossos telespectadores. E te agradecer de coração ter aceito o nosso convite, ter deixado seus afazeres e estar aqui conosco batendo esse papo que eu tenho certeza absoluta é profundamente elucidativo para muita gente. Bom, primeiro eu quero te agradecer, Golevski, porque, enfim, é uma oportunidade que a gente tem de estar se manifestando aqui, dizendo a nossa opinião, no momento que o país está tão carente de opiniões que não sejam xingamentos, cusparada, etc. e tal. Segundo, dizer que eu me coloco com muita tristeza frente a essa situação que o Estado vive, que o número enorme de servidores não recebe sequer seus salários para poder fazer frente às suas despesas naturais. Enfim, me solidarizo com essas pessoas. Quero dizer que não percamos a esperança, que a gente continue firme na convicção de que a crise ela é representada no ideograma chinês por duas situações. A crise pode significar oportunidade, pode significar tragédia. Nós devemos apostar que essa crise toda que nós estamos vivendo é uma oportunidade de mudanças que vão nos colocar à altura do país que nós vivemos, que é um país cheio de potencialidades. Estamos encerrando o programa Ronaldo Gonlewski Entrevista na sua primeira edição e prometemos a você voltar brevemente com mais alguma fera dessas figuras maravilhosas que existem no Brasil e que estará aqui sentada conosco para que nós possamos entrevistá-la. Nos vemos lá!